7 horas e 53 minutos. A hemofilia é um distúrbio na coagulação do sangue. Qualquer ferida para quem tem a doença pode ser extremamente perigosa, já que o sangramento não estanca. Por isso, os portadores de hemofilia precisam de medicamentos para que o organismo consiga interromper o sangramento. E para falar sobre este assunto, a gente recebe aqui no estúdio a presidente do Hemocentro, Beatriz Soares. Bom dia. Bom dia, Muito Renata, obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigada pela A oportunidade. hemofilia, a pessoa já nasce com a hemofilia? A hemofilia é uma doença hereditária, né? Ela é uma doença ligada ao sexo, portanto, grande número de casos é em homens. Ela tem uma prevalência de mais ou menos um caso para cada 10 mil homens na população. Então, é uma doença que ela se manifesta de várias formas. Ela pode ser uma forma grave, que tem realmente risco de vida, de hemorragias, por exemplo, hemorragias cerebrais ou em outros órgãos nobres, mas também ela pode se manifestar de forma leve ou moderada. Então, a avaliação, né, desse paciente, os exames, enfim, uma série de medidas que você então vai fazer um diagnóstico de certeza, não só sobre o tipo da hemofilia, porque dependendo da deficiência do fator, ele vai ser classificado como hemofilia A ou B, né, porque o processo da coagulação de sangue envolve várias proteínas, e essas proteínas, cada uma tem um nome, né, o concentrado de fator 2, 5, 7, 8, 9, enfim, no caso da hemofilia A é o fator 8 deficiente, no caso da hemofilia B, o fator 9. Então, vai ser feito o diagnóstico e essa criança, que geralmente, no caso dos pacientes graves, a gente identifica esse sangramento, às vezes ainda muito pequenininho, com um mês, quando vai fazer uma vacinação, por exemplo. Então, pode-se perceber esse sangramento. E aí, ele vai necessitar de um tratamento que é multidisciplinar, porque envolve não só, né, a reposição desses concentrados de fatores que a criança não produz, né, em quantidade suficiente, ou, né, outras medidas de fortalecimento da musculatura para que ela possa ter uma vida saudável e ser um cidadão rígido. Além dessa dificuldade, né, na coagulação do sangue, como nós já colocamos aqui, existem outros sintomas da doença que os pais devem ficar atentos? Sobretudo, observar realmente o sangramento, né? Então, nós recomendamos que as crianças, com o diagnóstico, elas desenvolvam atividades de menor impacto, como natação, atividades essas que não levem a um trauma, para que ela se preserve mais, né? Existe toda uma discussão em termos do melhor tratamento, né? E hoje o Brasil, o Ministério da Saúde, desde 1995, faz a reposição desses fatores. Essa reposição é feita distribuída, né? O Ministério compra e distribui para os estados, que então, nos serviços de atendimento médico, eles prescrevem, os profissionais de saúde prescrevem os médicos para os pacientes de acordo com essa gravidade, então. Então, todos os pacientes recebem o tratamento ou deveriam receber o tratamento gratuitamente? Recebem, tem uma discussão aí que é sobre os vários tipos, vamos dizer, de tratamento. Né? O Ministério da Saúde faz essa distribuição para que a pessoa tenha o medicamento, inclusive em casa, uma dose emergencial, que a gente chama dose domiciliar, eventualmente um final de semana, enfim, à noite, se tiver algum sangramento, a família, no caso da criança, o pai ou a mãe, são treinados para fazer a aplicação do fator. É uma questão de emergência, né? Precisa automaticamente. Porque quanto mais você deixar aquele sangramento, aquele sangue vai corroendo, vai destruindo os tecidos ali. Então, o ideal é fazer imediatamente o fator. Agora, desculpa te interromper, nós tivemos aí um problema, né, no começo do governo Agnello, com relação à distribuição desses medicamentos, que não estavam sendo distribuídos, aí os familiares ponderaram exatamente para isso que eles precisam ter em casa, né? Porque você nunca sabe quando vai ocorrer algum acidente ou incidente. Como é que está essa distribuição hoje? Olha, agora eu posso dizer que, pelo menos até agora, está regularizada, porque nós fizemos gestões junto ao Ministério da Saúde, que tem nos antecipado as doses, né, em um número muito maior do que é distribuído para os outros estados, isso em função de que, quando nós chegamos, tomamos conhecimento de um cadastro de 450 e poucos pacientes.
E a quantidade de fatores que tínhamos em estoque não daria para atender 50 pacientes. Então, se nós continuássemos a distribuir como estava chegando para nós esse número de fatores, nós não atenderíamos nem a 10% daquela população que estava cadastrada. Hoje está normatizado, então, está normalizado. Hoje normalizou, nós estamos acabando, né, de concluir essa atualização cadastral, né, dos 455 pacientes que estavam cadastrados, somente 106 vieram até agora. Então é importante que as pessoas façam esse cadastramento. É fundamental, porque no momento que a gente conhecer essa população no DF, a gente pode, então, propor de forma mais segura o tratamento que melhor possa atender a eles. E como é que é feito? Aonde que é feito? Aonde que as pessoas podem ir para fazer esse cadastramento? Então, o cadastramento está sendo feito na Fundação Hemocentro de Brasília, de 8 às 6 da tarde. As pessoas devem ligar, né, para um número que eu vou deixar com vocês. Elas devem ligar para agendar. Pode dizer o número. Agora não, tudo bem, tudo bem. Depois a gente Mas, enfim, eu deixo aí com você. Elas podem ligar e, nesse telefone, né, ela, então, vai agendar a consulta. O médico, na hora da consulta, avalia a condição de colher o exame para fazer todos os exames, porque esses pacientes também estão há mais de 5 anos sem realizar os exames para fazer o controle da doença. Tá bom. Muitíssimo obrigada pelos seus esclarecimentos e tenha um bom dia. A gente que agradece a oportunidade. Bom dia. Ótimo. E obrigada a você pela companhia. Nós voltamos amanhã às 7h30 da manhã. Até lá e tenha um excelente dia.